sem celular. Fernando Daldeiro. Antônio, você pode me colocar no grupo aí, de igreja, que a gente vai entrar? Vou pegar o celular, por favor. O teu tá mais perto também. O teu celular tá mais perto. Aqui, irmã, tem um celular aqui, ó. Na sua casa, não? Uma pessoa. A paz, irmãos, boa noite a todos que estão presentes aqui. A paz, irmãos. Amém. E aos que estão nos assistindo nos seus lares, do seu trabalho, das redes sociais, tanto no YouTube, Instagram, Facebook, nós desejamos uma boa noite, uma grande paz, Shalom Adonai a todos, que todos possam estar interagindo junto conosco, compartilhando esse vídeo, compartilhando esse culto, compartilhando essa roda dos esclarecedores, porque certamente as pessoas que assistirem vão estar aprendendo, vão estar ganhando conhecimento, vão estar sempre, conforme a palavra de Deus diz em Oséias, errando menos, né? Porque diz a palavra de Deus que o povo de Israel errava por não conhecer as Escrituras. Por isso, nessa noite, quero agradecer a oportunidade de estar presente junto com vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor Fernando, tudo bem? Boa noite, presbítero Roberto, boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Rapaz, irmãos, hoje vamos estar falando, como nós colocamos lá nas nossas redes sociais, o pastor Fernando colocou, falando sobre a glória de Deus. A glória de Deus é um fator muito importante porque faz parte dos atributos, uma das personalidades do grande nosso Deus que nós conhecemos, Criador de todas as coisas. E o texto que nós vamos estar falando hoje é Isaías 42, 8. E vamos lá que nesse profeta Isaías, um profeta messiânico, fala nesse texto, nesse capítulo, sobre o servo do Senhor, a qual descreve lá o profeta Isaías, a qual fala sobre a revelação sobre o Messias. E no versículo 28, no versículo 8 está dizendo: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor à imagem de escultura. Tá? Lá está descrevendo sobre aquilo que vai fazer o Messias, aquilo que é a função do Messias, a qual vai estar sendo revelada ao mundo depois, mais ou menos 700 anos, depois dessa profecia que Isaías está profetizando, 700 anos, Isaías está profetizando que viria o Messias, o servo do Senhor, a qual teria esta característica de revelar o Senhor. E ele está revelando aqui que eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e não darei a minha glória a outro, nem ao meu louvor à imagem de escultura. E vemos isso, irmãos, sendo revelado através do Velho Testamento todo. E vamos estar discorrendo essa palavra glória. O que significa glória?
O que significa glória? Todo mundo fala glória de Deus, a glória de Deus. O que significa? O pastor Fernando, há um tempo atrás, e já esse ano ele já relançou, né? É a segunda vez que foi o relançamento, segunda edição do livro Cabote. E essa palavra cabote está no hebraico, né? E muitas literaturas hebraicas também está no cabote e cavote. Os dois são o mesmo sentido, cavote e cabote. E no grego, isso também está no grego, porque aparece essa palavra glória no grego, tá? É doxa, do Novo Testamento. E vemos que essa palavra significa, o significado dela é peso, alguma coisa ou pessoa que tenha envergadura, significado de expressão de honra, dignidade, poder, força, magnificência, esplendor, fama e bens. Esses dois sentidos são de origem da palavra glória. Então, a palavra glória, ela tem peso e tem a magnificência, a expressão de esplendor. Essa tem a função, a palavra, o significado da palavra glória. E as multiformes manifestação da sua glória, vemos lá em Salmos, o Salmo de Davi, o Salmo 24, versículo 10, a qual expressa lá, nos 10 versículos que temos lá, do 1 ao 6, expressa sobre a grandeza de Deus, que Deus da terra, o Senhor é o dono da terra e os seus habitantes, Ele que faz, aquele que está habitando na sua casa, tem que ser contrito de coração, e vemos até essas palavras, até o versículo 6, e no versículo 7 em diante, até o 10, vemos a manifestação dessa glória, falando, expressando, quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Falando sobre o Messias, né, pastor Fernando? Falando sobre o Messias, que ele triunfou, ele no seu ministério, que ele fez 3 anos e meio aqui na terra, vendo quando ele foi assunto aos céus, ele foi recebido lá nos céus, e está descrevendo no versículo 7, até o versículo 10, fala que, ó portais eternos, deixa entrar o Rei da glória, expressando que os anjos estão recebendo esse Rei da glória, expressando que os céus estão abrindo os portais eternos, porque o Rei da glória triunfou, o Rei da glória está entrando pelos portais eternos, e resgatou aquilo que foi se perdido no tempo passado. Agora o Rei da glória está entrando vencedor, com a chave da vida nas suas mãos, e fez com que resgatou aquela humanidade que estava perdida, e ele está entregando na mão do Senhor dos Senhores a chave da vida, a chave da vitória, em nome de Jesus. E vemos também, irmãos, que nessa palavra glória está expressando também no Velho Testamento, aparece várias vezes, e vemos lá em Êxodo 16:10, a qual vemos que eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. E vemos nessa manifestação da glória do Senhor também, a qual vemos a murmuração. O pastor Fernando pregou um tempo atrás sobre o maná que desceu dos céus para alimentar o povo de Israel. Mas por que apareceu esse maná? Porque o povo de Israel começou a reclamar que estava com fome, reclamar que queria voltar para o Egito. E vemos essa manifestação da glória de Deus em Êxodo 16:10, a qual está Deus falando para Moisés, falando que vai estar dando maná para o povo, falando que vai dar comida para o povo, e vemos isso acontecendo no dia seguinte, mas a glória do Senhor apareceu nesse momento em Êxodo 16:10. Vemos também, irmãos, em Êxodo também 24:17, e o aparecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Essa manifestação vemos que Moisés está no pé do monte. Nesse pé do monte, Deus manifesta a sua glória no pé do monte. E vemos que naquela manifestação o monte começa a tremer, relâmpagos está no cume do monte. Vemos que o monte em si começa a ter um tremor tremendo por causa da glória de Deus. Né, pastor Fernando? Vemos a glória de Deus, vemos que um tempo se passou, 10 dias, acho que alguns 10 dias mais ou menos, até que Deus liberasse Moisés para subir naquele monte.
Antes disso, Moisés não podia subir, porque a glória de Deus estava manifestada naquele lugar. Porque quando Moisés subiu aquele monte, vemos que ele teve que ficar lá 40 dias e 40 noites para receber os 10 mandamentos. E aquilo que deve ser feito, como está escrito aí em Levítico, sobre os ornamentos, sobre o tabernáculo, e toda a descrição que vemos, estudamos aqui na roda, sobre o tabernáculo, sobre o que significa todos os objetos daquele tabernáculo. Estudamos não profundamente, porque são muitas coisas que tem dentro do tabernáculo, mas o necessário estudamos para a manifestação do Cristo, mostrando a figura do Cristo. E também, irmãos, vemos o profeta Isaías, falando em Isaías 6, 1 a 3, a qual vemos lá o profeta tendo aquela visão, a qual o rei Uzias morreu, e ele recebe aquela visão. E no versículo 3 está dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Os serafins estavam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. A manifestação de Deus está acontecendo naquele momento daquela visão com o profeta Isaías. A glória de Deus, irmãos, quando livra da fornalha, é a glória de Deus quando livra da cova dos leões, abre o mar, o rio, manda maná dos céus, todos os seus atos são glórias, e dessa maneira se podem concluir que a personalidade e os atos de Deus é a sua própria glória. Então vemos, irmãos, que as personalidades de Deus e os seus atos é a manifestação da sua glória, é a sua glória, a personificação da sua glória. E vemos, irmãos, o ápice dessa manifestação dessa glória está registrado em João 1,14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E pastor Fernando, como é, pastor Fernando, quando uma pessoa um Deus cheio de glória, quando uma pessoa quer roubar essa glória, o que acontece, pastor? Nós temos aí essa relação que foi exposta dessa glória, quando nós temos aí a palavra kabod, que ela é específica da pessoa de Deus, tá? Voltado diretamente a Yahvé, o Criador, o Autor de todas as coisas. Nós temos a primeira pessoa que tenta puxar para si essa glória, e a ideia nossa aqui essa noite é justamente isso. Por que nós vamos falar disso? Né? Acho interessante a gente pensar nisso. Por que nós vamos falar da glória? Qual é a relação, a correlação? Justamente porque é muito comum pessoas, situações tentarem se apropriar daquilo que não lhe pertence. Então, e a ideia é nós pensarmos um pouco sobre isso e nós nos colocarmos no nosso lugar. Nós mesmos, eu, Fernando, você, Roberto, você que está me ouvindo, me assistindo, nos assistindo aqui essa noite, cada um se colocar no lugar. Por quê? Teve uma situação, a primeira na história, que alguém tentou pegar para si essa glória, essa ideia do kabod. E essa pessoa chama-se Lúcifer. E a Bíblia ela tem algumas correlações. Nós temos pelo menos aqui 3 textos, eu vou citar aqui 2 textos ao menos, sobre esta questão de tentar roubar a glória de Deus. Bom, eu vou usar ambos textos no Antigo Testamento,
mas eu quero só abrir aqui um parênteses antes e falar uma coisa sobre a interpretação bíblica. É interessante porque isso pode causar uma confusão. Isso pode causar uma confusão de interpretação de texto. Sendo assim, o que acontece? Nós temos na Bíblia, quando você olha para uma situação e as coisas acontecem de forma literal. E você tem também uma situação onde as coisas acontecem no linguajar figurativo, ou seja, paralelismo, que é o que vai acontecer aqui. Eu estou falando isso por quê? Porque um tempo atrás, recentemente, eu estava discutindo uma questão sobre linguagem metafórica da Bíblia e um pastor muito bem conceituado, que tem o meu respeito, ele não aceita algumas questões da linguagem de paralelismo bíblico. Ele acredita onde praticamente tudo é literal. E a Bíblia não é assim. Não tem como. Se faz necessário. O que nós precisamos ter é muita fineza, muita clareza na interpretação hermenêutica em relação a isso. Então, eu estou abrindo esse parênteses para falar, porque eu vou ler aqui sobre duas situações que estão sendo endereçadas a homens e, na realidade, está falando de um espírito luciferiano que esteve entrando nesses homens e naturalmente então fala de Lúcifer. É muito comum nós ouvirmos falar sobre esse texto falando, esse texto está falando de Lúcifer. Diretamente não, é outro erro. Está falando desses homens, mas tem intrinsecamente sim essa linguagem paralela que se lida com Lúcifer, ok? Então eu vou ler. O primeiro texto está em Isaías capítulo 14, os versos são 12 e 13. Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Veja que está falando de algo suntuoso. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Seol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Então, aqui ele está falando para o rei da Babilônia. O rei da Babilônia, ele teve um nível de poder tão grande, um nível de riqueza tão grande, como o maior império do seu tempo, que o nível da arrogância, o nível da soberba que esse homem tinha era uma coisa fora do normal para um ser humano. É óbvio que aqui entra o texto, o que eu falei, a questão da interpretação de texto, do paralelismo. Porque ele não tinha a ideia direta de subir as mais altas nuvens, mas ele queria se achava um Deus. Então, o rei da Babilônia, ele se auto-intitulava um Deus, por conta dos seus sucessos como um grande governador, como um grande rei. Então ele foi se ensoberbecendo, ele foi crescendo, não tinha nenhum tipo de reino na terra, não tinha nenhum tipo de nação, nenhum exército que pudesse combater o seu exército. Tamanho era o poder desse homem, tamanha era a grandeza desse homem, ele se encheu desse nível de vaidade, soberba, tudo isso. E nós encontramos um texto muito parecido lá no profeta Ezequiel, capítulo 28. Os versos são do 13 ao 15, olha que interessante. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam.
o sárdio, o topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Aí você percebe a linguagem paralela. Aqui em Ezequiel está falando, é uma profecia contra o rei de Tiro, que era outro ser muito soberbo. Mas olha que interessante, o rei de Tiro não estava no Éden. Aqui, o Éden já tinha sido destruído. Então aí você vai vendo a correlação. Então é muito interessante, é muito importante nós observarmos esses detalhes da Bíblia, senão vira, como diz o nordestino, né? Vira um balaio de gato esse negócio. Então nós temos que tomar cuidado quando lê esses textos, senão vira uma bagunça na nossa mente, certo? Então, vai falar, tudo foi preparado no dia que você foi ungido como um querubim guardião. Para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então veja que interessante. Aqui está falando, o rei de Tiro não era um querubim ungido. Mas o que o Senhor está falando? Que ambas as palavras proféticas, uma contra o rei da Babilônia e outra contra o rei de Tiro. O que está por trás desses homens, o que está por trás do caráter deles, da mentalidade deles, do comportamento deles, é justamente esse espírito luciferiano. Foi justamente em Lúcifer que nasceu esta questão da soberba, esta questão de se achar mais importante, de querer o que não é seu, porque o que Lúcifer quer é justamente isso. Ele quer o trono de Deus. Deus estava no seu trono, ele então cria Lúcifer e todos os anjos, e agora todos então no ambiente celestial prestam glórias a Deus, mas Lúcifer, ele é, que a palavra diz, um anjo de luz, ele era um querubim ungido, diferenciado. Ele tinha um respeito na classe angelical, porque é interessante pensar nisso também, pessoal. Anjo não é tudo igual. Anjo não é tudo igual. Temos classes, né? Nós temos classes hierárquicas de anjo. Então nós temos a classe angelical. Aí você tem anjo, você tem serafim, você tem querubim, você tem arcanjo. Então são classes distintas. São processos hierárquicos no céu. Então, pastor, tem uma organização então aí. Há uma organização hierárquica no céu. E Lúcifer, ele era uma autoridade. Só que ele começou a observar o seguinte, falou, peraí, eu tenho aqui uma quantidade de anjos que me respeitam, que estão aqui debaixo da minha organização, mas eu estou observando aqui, inclusive eu e todos os outros, se prostram e respeitam o soberano, o Altíssimo que está naquele trono. Ele falou, rapaz, se estar aqui é legal, imagina estar sentado no trono que o próprio Altíssimo está. Deve ser sensacional esse negócio. Então o que ele faz? Ele vai e trabalha com uma quantidade de anjos. Falou, pessoal, vamos mudar esse negócio aqui? Eu vou dar uma promoção para vocês. Isso é a minha parte, tá, pessoal? Isso aqui é a minha parte, minha interpretação que eu estou colocando. Não está isso no texto, mas é o que permeia, né, o sentimento. Ele vai falar, olha, é o seguinte, pessoal, ô anjo, você não queria subir um posto a mais, não? Ó, se eu sentar naquele trono lá, promoção para toda a classe angelical aqui. Quem me apoiar essa empreitada? Quem votar em mim, quem lutar comigo aqui para eu tomar o trono lá, promoção para todo mundo que está na classe de anjo aqui, vai se dar melhor. O nome disso é rebeldia, rebelião. Motim, né? Eles criam então essa rebelião
e tentam contra o trono de Deus. O que aqui nós estamos vendo é esse mesmo espírito no rei da Babilônia e no rei de Tiro. Então o Senhor, ele usa a palavra profética para esses homens, que nem para o rei da Babilônia. É interessante, fala, olha, você está querendo subir, né? Mas eu vou te falar para onde você vai. É para o Seol. E aí Seol, no Antigo Testamento, a palavra para inferno, profundezas. Na verdade, o que te espera é isso. Você está querendo subir demais. Você está se achando demais sobre os outros. Você está se achando muito importante. Daí, irmãos, é a nossa conversa hoje aqui. Porque nas mais altas e nas mais baixas esferas de classes sociais, esse tipo de sentimento, ele aflora no ser humano. Então, é muito interessante nós pensarmos por isso. Daí, nós pararmos hoje para pensar que, e se eu fosse dar o nome para o estudo, não fui eu que escolhi esse tema, foi fruto de um bate-papo que nós tivemos semana passada. Quinta-feira passada. Nós estávamos falando sobre algumas questões, desdobramento da aula da semana passada, né? Sim. Nós estávamos no desdobramento, acabou aqui, apagaram-se as luzes, os irmãos foram embora, desligou aqui a transmissão, e os obreiros ficaram conversando. Nós estamos conversando sobre algumas coisas. Aí isso rendeu um chazinho ali no fundo, que agora tem um chazinho que a irmã Amparo está preparando para nós ali. Estão perdendo, hein? Estão perdendo. De quinta-feira agora rola um chazinho ali no final. Aí isso foi dando desdobramento de canto de mesa e tal. E aí eu não lembro quem dos três falou, podemos discutir isso na semana que vem, porque essa é uma relação que está muito próxima do ser humano. Satanás, ele continua impressionante. Entra ano, sai ano, entra geração, sai geração, entram tempos e saem tempos. Ele usa do mesmo artifício. E é interessante, tem gente, agora eu quero pegar aqui uma classe, tem gente que fala, não, esse tipo de comportamento é tipo de comportamento de gente rica. E não é verdade. É um tipo de comportamento, a questão da soberba, da arrogância, da prepotência, não está relacionada a dinheiro. Ela também acontece nessa classe, mas acontece nas mais diversas camadas da sociedade, né? Então, irmãos, vemos nessa abordagem que o pastor Fernando nos trouxe, sobre esse momento a qual vemos o rei de Tiro e o rei da Babilônia manifestando essa profecia e falando sobre Lúcifer. E vemos, irmãos, agora chegou agora o nosso presbítero Ricardo, dê as boas-vindas aos irmãos. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe quem está nos assistindo aí pelas redes sociais. Já tenho orado a Deus para que esse seja um momento de edificação e de aprendizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Já estava ouvindo quando eu vinha pelo carro, já acompanhei desde o princípio, desde o começo. Então, eu sei por onde é que anda a conversa. Tecnologia é um negócio. Não estava porventura meu espírito convosco. Através da tecnologia, isso é possível agora. Sobre isso na prática. Essa foi a palavra de Eliseu para Geazi. Teve um tempo que, eu prefiro um tempo antigo, do tempo de Eliseu, que não tinha tecnologia e de fato o Espírito estava sem esse apoio tecnológico aí, viu, presidente? Vicioso, vicioso. Vou fazer um comentário a respeito disso, irmão, que é interessante, assim, poderia se fazer vários comentários aqui, né? Mas uma das coisas que eu noto na questão do anjo caído é o fato de que ele começa a olhar para si mesmo, o que gera a vaidade. E aí você começa a se medir. Quando você começa a se medir, você começa então a fazer conta. Porque mais para frente nós vamos comentar a respeito. Paulo ele vai tratar disso. Ele diz assim que nós, capítulo 12 de Romanos, ele fala assim que nós não devemos contar, nos medir fora de padrão, além daquilo que convém. Nós temos uma medida, mas é uma medida ponderada, de acordo com a capacidade que Deus nos dá, de acordo com a graça que Deus nos dá. Então, quando Satanás está lá, o texto lido aqui é muito claro. Então, a palavra de Deus o chama de aferidor de medida. Ou seja, pensa numa coisa bela, você tinha que olhar para ele.
porque ele era o oferidor. Ou pensa numa coisa maravilhosa, linda, que se dá para ver, Lúcio. Pensa num grau, num nível de perfeição, sabedoria, glória, majestade, unção, Lúcio. Por isso que a palavra de Deus o chama. Ele é o aferidor de medida. A estrela da manhã. A estrela da manhã, mas o sol brilha mais. Com certeza. O sol é Jesus. Então, ele percebendo isso, contemplando isso em si mesmo. E aí vem a fala que o pastor Fernando está falando, vou bem, porque temos adoradores comigo aqui, cara. Já tem alguns aqui, né? Eu sou responsável. Eu poderia ter uns adoradores. E eu sou o tal, eu sou o cara, mano. Eu sou lindo, eu sou demais. Eu sou. Aí nós estamos Depois eu quero dar uns exemplos para os irmãos no decorrer dessa ministração aqui, que vai fazer um link entre este sentimento, este pensamento de Lúcifer e aqueles a quem ele chama para tropeçar na mesma pedra que ele mesmo tropeçou. Na mesma pedra. Olha só o capítulo 11 de Daniel, rapidamente. Lá a palavra de Deus diz em Daniel que o anticristo, para poder conquistar adeptos para sua causa, ele começa a dar presentes e promoções. Essa história, ela é conhecida. É repetida. Aí ele vai do Jardim do Éden. Aí ele quer promover a Adão e Eva a algo que eles já eram. Então essa ideia da autopromoção, da autoexaltação, ela é antiga. Ela começa em Lúcifer. E aí quem assistiu o filme aí, o Advogado do Diabo, no final do filme ele diz, vaidade é o melhor, é o mais gostoso dos meus pecados. A vaidade, vaidade. É vão isso. Então nós percebemos que essa história, ela é muito antiga. E ela começa numa admiração de si mesmo, numa capacidade, numa análise de capacidade de si mesmo. E aí a palavra de Deus diz em um dos textos lá que Paulo fala aos Coríntios, ele diz assim, que o orgulho precede a queda. Olha só. O orgulho precede a queda. O que é o orgulho? Eu sou. Eu posso. Eu tenho. Eu faço. Eu consigo. Eu. O centro é o eu. E aí você é levado a tropeçar como ele também, igualmente tropeçou. Deixa eu só fazer um comentário. Eu procuro, sempre a gente procurar, um jeito meu, né, de aplicabilidade no dia a dia e coisas rotineiras, né? Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e nessa empresa, uma empresa de seguros, a maior seguradora da América Latina, um Porto, falei o nome da empresa. E eu me lembro que tinha um colaborador que trabalhava na mesma equipe, fazendo os mesmos serviços que nós. E ele se destacou. Ele estava estudando, fazendo um curso de uma faculdade de Direito, e ele se destacou, até por conta da questão do conhecimento em Direito, surgiu na empresa, naquele departamento, uma vaga de liderança. Poxa, então nada melhor, em vez de trazer uma pessoa de fora, pegar alguém que já fazia parte, já conhecia a rotina de trabalho, de rua. Nós éramos sindicantes, trabalhávamos em rua, fazendo processos de investigação de fraudes contra a seguradora. Nada melhor você pegar alguém que já conhecia todos os meandros e agora tinha acabado de se formar em Direito, então tinha total condição de lidar com essas questões. Know-how, né? E era uma pessoa extremamente capacitada, mas uma pessoa que trabalhava com a gente normalmente, no dia a dia. É assustador. Com 30 a 60 dias, no máximo 60 dias, que ele sentou naquela cadeira de liderança, ele se transformou, ou melhor, ele se revelou. Né? Dizem que essa situação, a pessoa não se transforma, só revela quem é, né? Alguém já disse, quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder e dinheiro. Ideais, né? E aí, naturalmente, você vai ver que a pessoa, ela revela o que já está dentro dela, né? Nada se transforma assim do dia para a noite. Se tornou uma pessoa insuportável, intragável.
E ele era realmente muito bom no que fazia. Ao ponto de, com a equipe, eu fazia parte da equipe, foi muito difícil a relação, se tornou praticamente insustentável a condição de continuar na empresa. E qual foi o resultado? Não durou um ano aquilo. Porque a liderança maior falou, não tem condição. O camarada daqui a pouco está querendo derrubar todo mundo aqui dentro, está querendo derrubar eu, o gerente estadual, daqui a pouco ele quer derrubar o gerente nacional, daqui a pouco ele quer ser presidente da empresa. Eu não estou falando de um ambiente de célula, falando do ambiente de empresa. Esse tipo de coisa, não deu outra. Esse camarada foi mandado embora e saiu envergonhado da empresa. Entrou tão bem, saiu envergonhado, não durou mais que um ano isso. Aí, por exemplo, uma outra área que eu trabalho, estudei, me dediquei, trabalhei muitos anos, que é o meio artístico, o meio da música. É impressionante. Você começa a ter muito elogio, você é bom no que você faz, começa a ter destaque, aí tapinha nas costas, daqui a pouco as pessoas elas estão se achando de fato melhores que as outras. Vou trazer para o nosso meio. Isso no nosso meio, nós vamos trazer isso para o pessoal do louvor, da adoração, dos músicos. Aí eu vou subir um pouquinho, estreitar um pouquinho mais. O pregador, que começa a ser usado por Deus, onde os dons não são dele. São para servir o corpo de Cristo. Porque dom não é para mim. Quando eu recebo um dom, ele é para eu servir o corpo de Cristo. Reino, né? Uma pessoa se torna uma boa pregadora, uma boa oradora, meu amigo, você já não consegue, chega um ponto que você não consegue trazer a pessoa para pregar, porque o cachê, não se fala cachê, né? É uma oferta, mas oferta estipulada a valor, irmãos, é cachê. Vamos parar de hipocrisia? Ou não, eu só vou, não pode me dar uma oferta aí de 5 mil reais, eu vou aí, não, 5 mil reais é cachê, meu amigo, você estipulou, entendeu? Fora as mordomias, né? Aí, então esse tipo de coisa, gente, ele vai entrando nas mais, eu falava desde o começo, nas mais diversas camadas da sociedade, na família, irmão mais velho com irmão mais novo, tem que tomar cuidado com isso, porque eu sou mais velho aqui. Quando você chegou, eu já estava aqui, ainda você tomou meu espaço, esse espaço era só meu. Agora você está tomando espaço. Mas, gente, é uma família, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então, nós vamos vendo que isso chega no meio da música da igreja, no meio da adoração, no meio de quem tem ministério, no meio de quem tem dons, no meio de quem prega bem, no meio pastoral, no meio de liderança. Então, nós temos que tomar cuidado, porque isso é uma coisa que faz parte foi essa pedra, né, como você muito bem citou, foi nessa pedra que Satanás caiu, ele coloca bem, já sei, se tem uma coisa que eu sei que Deus não tolera, se tem uma coisa que eu sei que o Altíssimo não tolera, é isso. Aí ele foi e colocou a mesma pedrinha para Adão e Eva, tropeçaram, ele falou, opa, ao longo da história da humanidade, ele sempre pega essa pedrinha e coloca, então a gente tem que tomar cuidado, porque essa pedrinha sempre vai estar sendo colocada na nossa frente. Se a gente vacilar, a gente tropeça nela. E nessa pedrinha que o pastor, vou pegar um gancho do pastor. Ó a humildade, não é minha não, essa é dele. A pedrinha dele. Então, a terceira pedra, então. O pastor pegou a pedra, estou jogando a pedra também de novo aqui. E fala sobre essa pedrinha e pegou algumas pessoas nos meandros da história que o pastor Fernando está falando, e vemos isso registrado, que esse caminho, vemos que muitas pessoas tentaram roubar essa glória. Vemos isso registrado em Atos e em Daniel. O presbítero Ricardo poderia estar falando sobre essas duas personagens aí. Sim. Então, a história de Daniel, no capítulo 4, ela retrata alguém com o perfil que descreveu o pastor Fernando. Quando ele tem o sonho, e Daniel é chamado para interpretar aquele sonho a respeito de uma grande árvore, Daniel, que Nabucodonosor é metido, rei da Babilônia, quando ele sonha e tem a interpretação vinda da parte de Deus por Daniel, ele começa a
a concluir o seguinte: mas pô, eu construí tudo isso, eu fiz tudo, ou eu de novo, com minha mão forte, com meu braço estendido, com a minha inteligência, com a minha capacidade, foi eu que construí isso. E ele não consegue enxergar, ele não consegue ver que aquilo que ele tem, que aquilo que ele fez, embora ele não tenha contemplado, visto a Deus, é Deus quem proporcionou aquilo para ele segundo o seu propósito, segundo aquilo que Deus traçou para a vida dele, para aquele reino, para a geração dele. Deus traçou aquilo, mas ele não consegue ver. Então ele acaba concluindo que aquilo vem dele mesmo, que aquilo é capacidade dele mesmo. Então, esse é o ponto. E em Atos do Apóstolo, capítulo 12, a mesma coisa. Quando Herodes ele dá um discurso para o povo judeu, e logo em seguida, depois do discurso, as pessoas o elogiam, dizendo: olha, é voz de Deus e não de homem. Aí o que ele faz? No seu coração, na sua mente, novamente, ele conclui que de fato aquilo era dele, que aquilo pertencia a ele. E aí nós vemos lá no texto do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, o anjo do Senhor diz: olha, porquanto você não deste glória a Deus, eis aí a tua carne comida de bicho. E aí ele foi sentenciado por causa disso. Por quê? Porque isso é uma glória. Eu vou me estender um pouquinho só, mas os irmãos podem puxar meu tapete. Tá? Então veja só. Tá indo bem, tá indo bem. Então o que acontece, irmãos? Veja só. Aí ele foi sentenciado porque ele roubou algo que não lhe pertencia, que é um atributo que só Deus pode ter. Aí nós vemos em Isaías, se for lido aqui, 42:8, eu, o Senhor, pois, não darei o meu louvor a ninguém, a minha glória a ninguém, e nem o meu louvor a imagens de escultura. O que eu concluo com isso? Que o homem, ele pode receber glória? Sim, ele pode receber glória. Paulo, nós vemos, por exemplo, Paulo falando em 2 de Coríntios, no capítulo 12, que ele conheceu um homem da qual ele se gloriava. De 1 a 5, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado aos céus, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado aos céus. E aí ele fala: para que eu não me engrandecesse pela glória dessas visões, me foi colocado um espinho na carne. Então, veja só, pode receber glória? Pode. Só que a glória que o homem deve receber, primeiro, esta glória não pode pertencer a Deus. Uma coisa que Deus faz, algo que Deus é, e coisas que Deus tem, que pertencem somente a Deus, não pode ser atribuída aos homens, porque isso é pecado, e é pecado de morte. E a glória que o homem recebe, para que não aconteça isso que aconteceu aqui com a fala do pastor Fernando, a respeito aqui do colega de serviço, você tem que redirecionar esta glória, para que você não caia em tropeço, para que você não caia naquilo que o apóstolo está falando, em 2 de Coríntios capítulo 12, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu me mantivesse humilde, reconhecendo que Deus é quem faz por mim. Eu cito, por exemplo, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos, porém, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Entende? A graça de Deus que está comigo. Em muitas passagens, em muitas ocasiões, ele vai fazer aquela citação: todavia, a graça de Deus que está comigo. O Romanos capítulo 12 que eu citei, a palavra de Deus diz: cada um pense de si, não além do que convém, mas pense com moderação, segundo a capacidade que Deus nos dá, que o Espírito nos dá. Então, qual que é a questão aqui? Primeiro, não posso pegar uma glória, não posso tomar glória de que é a glória de Deus. Porque, na verdade, só Deus pode se gloriar. Por que só Deus pode se gloriar? Pode se gloriar pelo que Ele tem, pode se gloriar pelo que Ele faz, pode se gloriar pelo que Ele é. De fato, de verdade, Ele é eterno, você é criatura. Ele é desde sempre, você nasceu agora. Ele sabe todas as coisas, você não sabe nem daqui 10 segundos. Ele
Ageu 2,8, minha é o ouro e minha é a prata. Aí você se fica, eu sou rico, eu tenho posse, eu tenho fazenda. Na verdade você não tem nada. Você não tem nem mesmo a sua própria vida. Então, de fato, só Deus pode ter esta glória. Só Deus pode se gloriar. Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é Deus do princípio ao fim. Ele é tudo em todos. Então, Ele pode. E a nossa mente nem mesmo consegue atender ou alcançar a magnitude, a magnificência, a presença de Deus. Então, quando nós observamos isso, nós não incorremos no erro de Satanás. Nós não vamos tropeçar, nós não vamos cair. Por quê? Porque nós estamos entendendo, nós estamos compreendendo que o que nós temos, que o que nós fazemos, que o que nós somos, não vem de nós mesmos, mas vem da parte do Senhor nosso Deus, que por nós e em nós tudo executa. Olha lá o Filipenses 2:13. Aquele que começou em vós, amor. Quem começou a obra? Deus. Aí eu sou crente, eu me converti, logo que eu ouvi, já me converti. Mentira! Morto não pode ouvir pregação, morto não ouve apelo, morto não entrega a vida para Jesus, meu irmão. Aí eu me entreguei, não sei se entregou nada, se não fosse ele lá ir lá fazer a coisa toda. Não tinha salvação, não tinha ressurreição na sua vida. Então, daí faz todo sentido o apóstolo Paulo em 11:32 de Romano em diante dizer, aquela explosão de louvor, porque dele, no último versículo lá, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele glória eternamente, amém. Aí, como que eu vou me gloriar de alguma coisa que eu fiz? Eu dei uma oferta tão grande para aquela igreja, para aquele irmão, eu ajudei tanto aquele irmão. Tudo vem das suas mãos, tudo vem das mãos dele. E aí, eu entendendo isso, que eu tenho nada. E aí, como que eu vou me comportar? Sempre humildemente. O crente pode receber glória? Pode, desde que ele redirecione isso. Por isso que nós falamos, na fala do presbítero Roberto, entre as muitas coisas que ele falou, a glória do Senhor está na operação. Só usando João. Puxa meu tapete, senão eu vou embora. Depois eu quero só fazer um adendo nessa questão. Tá. Só usando João, por exemplo, nisso que eu estou dizendo para os irmãos, que Deus, a Ele é atribuído todas as coisas. No capítulo 1, glória é ver o unigênito do Pai. Que aí ele explicou sobre o cabode, que é a junção da palavra peso e esses outros demais sentidos. Peso, glória, esplendor, por coisas que se tem, por coisas que se faz. Capítulo 1, glória é ver a face de Jesus Cristo. Assim a palavra de Deus diz, no versículo 14, eu acho que no 14. E lá diz assim, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, a glória de Deus, 19, né? É ver a Jesus. O capítulo 2, lá em Canaã, a glória é ver Deus multiplicando o vinho. Né? Aí, Lázaro, a glória é ver Lázaro ressuscitando, coisa que Deus faz. 5:41 e 48 de João, a glória é receber honra da parte de Deus. Aí Jesus diz no 48, eu não recebo, pois, a glória que vem dos homens, mas a glória que vem de Deus. Aí, capítulo 17 de João, glória é ver Jesus manifestando a sua essência divina. Então, glória só Deus tem de fato. E a glória que você tem, na verdade, não é glória se você não repassar. Então, recebi aquela honraria, como foi no domingo aqui, eu fui honrado pelo pastor Fernando. Eu recebi glória dele. Mas eu falei, de fato, eu sei demais, eu guardo um monte de versículo, né? Os irmãos não sabem nem de nada. Outro eu pensei. E o diabo vem dar aquela força. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Olha, você viu só? Você é demais, cara. Não tem ninguém aqui igual a você. Não tem ninguém que faz o que você faz aqui, ó. Por isso que você vê muita soberba no meio da igreja. Gente que contribui com um pouco a mais porque tem mais recursos, que pensa que pode mandar na direção da igreja, onde só o Espírito Santo de Deus é que pode mandar. Gente que pode manipular os outros irmãos porque tem influência, porque fala melhor, porque tem mais,
por isso, por aquilo outro, porque tem condições, porque é influente. Num lugar onde só Deus pode mandar. Deus tem a direção, porque Ele é o dono. Ah, só você que quer mandar, é só Deus que quer mandar, porque Ele pode. Nós só podemos obedecer. Obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nós temos juízo, por isso que nós estamos obedecendo. Passar aqui para o pastor Fernandes, então tem outras considerações que eu gostaria de fazer. Deixa eu dar um passo atrás. Deixa eu dar um passo atrás dentro dessa sua fala, Ricardo. Você citou, né, que a gente tem glória, a gente recebe glória. Vamos pegar essa etimologia da palavra e vamos dividi-la em duas partes para não ficar confuso, para ser bem didático, né, ser bem lúdico, para ser bem didático, né, que é uma enxurrada de informações. Vamos voltar lá na introdução, onde foi apresentada essa questão da glória, o peso da glória cabode. Essa é só do Pai mesmo, essa é só Ele que tem e mais ninguém. Agora, nós temos aqui uma situação que é essa relação que você falou de honrarias. Acho que a palavra que se encaixa melhor etimologicamente aqui é a palavra louvor, né? Onde nós recebemos louvor. Louvor por diversas habilidades que temos. Aí é interessante nós entendermos isso. Quando você recebe esse louvor, você pega e transfere a Deus. Por quê? É simples, né? Se a gente consegue respirar, é porque Deus quem deu o ar. Não tem. Eu lembro de uma fala do João Alexandre, uma vez eu fiz uma ministração dele de louvor. Ele falou, gente, eu nunca vi Deus mandar uma conta de 1 metro cúbico do ar que você respirou. Você receber lá a conta do céu do metro cúbico do ar que você respirou. Não, o ar está aí para nós, é de graça, e é Ele que dá o ar, é Ele quem dá os pulmões, é Ele quem dá a total condição para a gente poder respirar e tudo mais. Bom, segunda coisa, eu me lembro só para pontuar isso, né? Eu me lembro de uma fala interessante, diz que um cientista, ele chegou a um nível de conhecimento do clone, então do clone humano, né? E ele falou, pronto, chegamos no ápice, porque agora nós conseguimos reproduzir a própria espécie humana, é o ápice, porque o ser humano é dotado de uma complexidade que até hoje a ciência não consegue entender um monte de coisa. Por exemplo, não consegue. 2020, nós estamos aí com essa questão do coronavírus, mas nós temos algumas situações que de fato não tem cura, como por exemplo o câncer. É uma situação que até hoje não tem uma cura para isso, né? Então, esse cientista, gente, ele chega num nível tão alto que ele falou assim, agora conseguimos reproduzir o ser humano. Que isso? Chegamos no ápice. Feito cheio, hein? E aí ele vira e fala para Deus, valeu. Até aqui foi nota 10. A partir de agora, nós não precisamos de mais nenhum tipo de intervenção. Pode deixar que daqui para frente a gente toca. Aqui a gente toca. Aí Deus olha e fala, é mesmo? O que você conseguiu fazer? Não, a gente já descobrimos como é que funciona o ser humano. A gente sabe reproduzir o ser humano independente do processo natural que desde então o ser humano se cresceu e se desenvolveu. Agora a gente pode reproduzir em laboratório o ser humano. É mesmo? Falei, como é que é? Fala pra mim aí. Não, aqui ó, a gente já sabe como a gente vem, pega o barro e tal, a gente já tem a moldura, sabe como funciona todo o processo. Aí Deus falou assim, não. Vocês vão usar a minha matéria-prima, o barro? Não. Se você conseguiu independência, então cria sua independência de fato. Então, E vem a sua matéria-prima. a matéria-prima é minha ainda, então você ainda continua precisando de mim. Não tem jeito. Ou seja, fica no seu lugar, se põe no seu lugar, né? Só para fazer esse adendo. Tranquilo só. Irmãos, os irmãos que querem fazer perguntas, daqui a pouquinho vamos estar dando espaço para os irmãos fazer perguntas, escreverem. Está na hora já, 15 para as 9 já.
os irmãos quiserem aqui presencialmente, quiserem fazer pergunta, levantando a mão, tá? Ou escrever em um papelzinho, estão à vontade aqui presencialmente. E os irmãos que estão aí nas suas casas, façam suas perguntas através do Face, para que nós possamos estar interagindo entre nós, respondendo as suas perguntas, as suas dúvidas, em nome de Jesus. Eu quero só dar uma palavrinha, antes do pastor, o presbítero Ricardo tomar a palavra. Ele falou sobre Daniel, sobre Nabucodonosor, só que não falou o que aconteceu com Nabucodonosor. Se você vai continuar a mesma toada, porque você falou sobre Herodes, que foi comido, por causa que ele não deu a devida glória a Deus. O que aconteceu com Nabucodonosor? O Nabucodonosor, ele foi passar um tempo, né, ele recebeu aí uma doação da parte do Senhor Deus, ele foi passar um tempo na coluna de férias com apoio, durante 7 anos. Lá ele ficou 7 anos, com forma, a Bíblia não é muito clara com relação a isso, mas lá ele foi molhado pelo orvalho do campo, como se fosse boi. As unhas cresceram, a aparência mudou, e ele foi então castigado por conta desse posicionamento dele. E aí então ele recebeu essa sentença de estar sendo molhado pelo orvalho como os animais que ruminam no campo. Possivelmente muitos acreditam, também acredito eu, que ele tenha se transformado numa espécie de boi. Ou a mente dele talvez tenha se degredido de uma tal forma que ele veio a estar como os animais, como o boi do campo. Alguma coisa nesse sentido. Mas fato é que ele foi sentenciado por conta desse posicionamento que ele teve, certo? Por conta disso. E com relação aí, eu concordo com o pastor Fernando, é lógico, é evidente, é porque só estou usando justamente a etimologia da palavra mesmo, que é um derivado de coisas, como eu citei aqui, né? E tem outras citações também, né? Glória, eu vi o Roberto falando aqui, quando eu vinha para cá, no meu espírito, né? Tecnológico. No meu espírito tecnológico, né? Ó, a Bíblia chama de glória a manifestação de Deus em fogo, a Bíblia chama de glória a manifestação de Deus na nuvem, a Bíblia chama de glória toda vez que Deus aparece, a Bíblia chama de glória quando Deus sentencia, a Bíblia chama de glória quando Deus usa de misericórdia, a Bíblia diz que é glória de Deus quando Deus fala, é glória quando Deus se cala, é glória, glória, aleluia. Faz parte dele. Faz parte dele, pelas coisas que ele tem, que ele é e o que ele faz. Quando eu sou e faço, eu tenho uma glória restrita, que não pode ser de Deus, que está o pecado, que é o que Satanás quis, roubar aquilo que é de Deus. Quando a Bíblia fala que ele era o aferidor de medida, que ele era coberto por pedras preciosas, que a música saía possivelmente de si mesmo, possivelmente não, a Bíblia diz que os tambores que ele tinha, o som saía dele mesmo. Ele não precisava abrir a boca para cantar dentro de orquestra. Esse sofrimento que às vezes nós temos aqui, de faltar um músico aqui e colar, ele já era completo, ele tinha a bateria, baixo e guitarra. Ele mesmo já tinha bateria, baixo, guitarra e teclado. E sopro também. E sopro, a música saía dele, ele era completo. Então ele tinha a glória dele, e era a glória dele, ele tinha que se limitar àquilo, sempre olhando para aquele que deu essa glória a ele, sempre observando, sempre contemplando, sempre entendendo isso, que o que ele tinha não era propriamente dele, mas era do outro. Posso continuar? 1 de Coríntios capítulo 3, versículo de número 3, 4. 2 de Coríntios 3, 4. Se você puder ler para nós aqui, por gentileza, eu vou abrir aqui em outro texto aqui, que é 1 de Coríntios. 2 de Coríntios, né? 2 de Coríntios 3, 4, ele vai ler, para não ficar somente nas minhas palavras, irmãos. E aqui o capítulo 6, eu vou ler, achei antes? Pode ler aqui. Pode ler. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Isso, aí o 5 e o 6. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Viu? Observou? Fomos feitos capazes. Não que nós mesmos fôssemos capazes, mas a nossa capacidade vem de Cristo. E aí essa mesma palavra, anteriormente, ela vai ser falada aos Coríntios. O primeiro capítulo de Coríntios 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. E eu vou ler para os irmãos assim, e 7, vai. Por que você faz diferença? O que é que você tem
que não tenha sido recebido. O que é que você possui que não tenha sido recebido? E se você recebeu, olha só, porque te glorias naquilo que recebeu. Você já estás farto, já estás reinando sem Cristo. Então, observe que Paulo entende muito bem isso, irmãos. Por isso que a fala dele não é uma fala assim, de gente que está se colocando como humilde, como pequeno, não. É uma fala de quem entende. Eu trabalhei mais do que todos eles. Isso é uma verdade. Como é que eu recebo louvor? Como é que eu recebo glória? Dizendo, é verdade mesmo, mas é pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus por isso. E aí, a nossa retribuição, o nosso redirecionamento, ele vai na mesma direção daquilo que Deus tem e faz. Eu tenho, porque glória a Deus. Eu faço, glória a Deus. Eu sou, glória a Deus. Onde é que eu vou tropeçar? Nunca. Qual foi o erro de Satanás lá no capítulo 14 e 28 de Ezequiel? 14 de Isaías e 28 de Ezequiel. Foi olhar para si mesmo, conceber que a glória partia dele mesmo. Ele era a estrela da manhã e não o sol. Por que a Bíblia usa essa expressão? Vou fazer aqui um rápido comentário. Porque quando nasce, quando a manhã está se levantando, nós conseguimos enxergar esta única estrela ainda pendurando, ainda no céu ainda. No horizonte. Né? No horizonte. Todo mundo já desapareceu e ela está lá, pequenininha ainda do lado da lua às vezes, né? Assim, com aquela luz da lua que está indo embora. E aí o que acontece? Aí aparece quem? O astro maior. O astro top, que é o sol. E aí o sol vai emergindo do horizonte, vai vindo. E a estrela da manhã vai desaparecer. Não é que ela não está lá, ela continua lá. Só que a glória do sol, ela excede, ela é muito maior, muitas vezes maior do que a estrela da manhã. E a estrela da manhã desvanece por causa da grandeza e da glória do sol. Só para o João Batista entendeu isso. Você viu que o João Batista, ele tinha um ministério já formado. Isso, e aí quando Jesus aparece, os discípulos de Deus não entendem porque Jesus está aparecendo, está crescendo mais do que ele, e que eu diminua e ele cresça. João 3,32, que ele cresça e eu diminua. Em outro episódio, a palavra de Deus vai dizer assim: olha, aquele que o Senhor, aquele lá que o Senhor mostrou para ele, está batizando mais gente no teu nome. Fala, dá um recado para João. Aí João solta essa palavra. Não, é importante que ele cresça e eu diminua. Quem tem a noiva, o dono da noiva é o noivo. O amigo só vê e se alegra. É importante que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça. Ele aceitou esta comissão, ele aceitou e entendeu isso e foi desaparecendo da história. Então, se nós entendermos isso, eu acredito que isso não acontece aqui no nosso meio. Mas se um dia você tiver a oportunidade de tropeçar nessa pedra, escape dela, redirecionando a glória, o louvor e a honra para Deus, o Senhor. Bota aqui a palavra. Então é isso que nós vemos, o entendimento de Paulo, compreendendo essa capacidade que ele recebeu de Deus. Ele já era uma pessoa muito instruída no Velho Testamento, porque ele era fariseu, conhecia muito bem o Velho Testamento. É uma pessoa muito entendida. Depois que ele recebe a revelação da parte de Deus, daquilo que Deus está revelando para ele, dos mistérios que estavam ocultos nos tempos antigos, certamente ele era para se gloriar, mas ele entendeu essa capacidade de ele compreender que ele não era nada, porque tudo que ele tinha, ele considerava isso como esterco, como escória, ele considerava isso como nada em relação àquilo que Deus estava revelando, e através dele, vemos que quase metade do Novo Testamento foi escrito por ele, né, pastor Fernando? Paulo era o cara, e ele joga todos os atributos, toda a honra, toda a glória para Deus. Ele estranho, e ele era um cara capacitado mesmo. Isso. No Novo Testamento ele era, de fato, inclusive por isso que ele foi mais usado, porque ele era mais preparado, mas ele sabia que tudo aquilo ele era só um instrumento na mão de alguém
que dominava e controlava a vida dele. Ele sabia se colocar no lugar dele, fazia o que tinha que ser feito, entendia o propósito, fazia o que tinha que fazer. Tem uma história, estamos caminhando para o final. Alguém tem alguma pergunta, gente? Amém? Tem uma pergunta? Alguém aqui no templo? No Face? Um comentário? Alguém quer acrescentar algo que nós não falamos? Estamos aqui. Tem uma situação, uma história, isso rodou na internet, eu não sei exatamente a fonte. O presbítero Ricardo, ele levantou aqui uma questão, mas tem uma mais antiga, que nós conversamos semana passada ali. Tem algumas coisas que a pessoa ela podia ter e ficar na dela, mas ela acaba tendo que meter os pés pelas mãos, né? E um termo popular que nós usamos, né? As pessoas colocam os pés pelas mãos e aí fazem a lambança. Tem uma frase interessante do Titanic, quando ele foi feito, foi inaugurado e tal, e alguém fala, nossa, elogiando o navio, aquela coisa toda suntuosa, toda aquela estrutura. Aí o cidadão, ele pega e fala, olha, esse negócio é diferente de tudo que tem aí, né? É top, né? O negócio está além do que está na praça. Aí ele vira e fala assim, rapaz, esse aqui nem Deus afunda. Cara, ele não podia desfrutar do barco dele, do navio dele, ficar na dele. Fazer a viagem tranquila. O que ele tem que pôr Deus nesse negócio? O que ele tem que mexer? Deus está lá na dele, lá, rapaz. Tá vendo tanta coisa, Deus está lidando, cuidando. O cara tem que mexer com Deus, tem que desafiar Deus com a glória do barco dele lá, né? Recebendo os louros, o louvor, todos os elogios da infraestrutura dos milhões de dólares, milhares e milhares de dólares que foi investido naquilo, e de outros tantos milhares de dólares que ele receberia em troca com aquela embarcação, fazendo todos os seus as suas viagens. Por que tem que mexer com a glória de Deus, falar que Deus não pode, nem Deus consegue fazer o barco daquele afundar? Eu pergunto para vocês, senhores, quantas viagens fez o Titanic? Não, nenhuma. O mesmo vai acontecer com o testemunho que conta o Billy Graham, num livro em que eu li, que ele foi chamado para orar para soltar um foguete. Aonde é soltar o foguete? Similarmente, chamaram ele quando ele adentrou, o general, o dono da operação, disse, não precisa nem chamar o Billy Graham. Já está tudo dominado, já está tudo controlado já. Esse foguete aqui, ele é infalível, vai chegar com perfeição lá, além do sol e das estrelas, no além, para o alto e avante. Detalhe, aí sabe o que fez o Billy Graham? Como deve fazer todo cristão. Eu vim aqui para isso. Se já está tudo controlado, me retire então a minha pessoa. E aí o foguete. O que houve com o controle? Quem perdeu o controle? O remoto? Não! Estava tudo sob controle, tudo certinho. Não. Não vai ser bem sucedido alguma coisa em que Deus é desafiado. Me lembra outra aí, pastor Fernando. Demorou. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Se eu tiver 500 votos, apoio do meu partido, 500 votos, eu assumo a presidência da República. Aí vem a carimbada. Nem Deus me impede de subir à presidência. Foi eleito, teve os 500 votos, mas não subiu ao poder. Morreu um dia antes. Morreu um dia antes. Quando parecia aquele esquilo do Era do Gelo, sabe? Vou pegar. Não pegou. Pegou nozes, não? Não pegou os nozes? Não pegou. Não pega. Não pode pegar. Olha só o que a palavra de Deus diz. Isaías capítulo 2. Naquele dia,
Qual dia? Quando o Senhor vem visitar a maldade dos homens sobre a terra. Naquele dia, o Senhor será contra todo alto monte, todo monte elevado. O Senhor será contra toda imagem de escultura, tudo aquilo que pretensiosamente lembra ou queira roubar aquilo que só Deus pode ter, aquilo que só Deus é, aquilo que só Deus faz, vai ser derrubado. Aí é o que a palavra diz, Tiago, humilhai-vos debaixo da sua potente mão, para que ao seu tempo ele vos exalte. A vida do cristão é estar aos pés de Cristo, aos pés da cruz, para que ao seu tempo seja exaltado. Nós, na nossa caminhada, na nossa trilha, nós seremos sumariamente exaltados. A palavra usada que Paulo usa é glorificados. Mas não é para nós sermos deuses, é porque nós estamos recebendo a glória que vem de Deus no seu mais alto nível, depois de termos sido alcançados em nosso espírito, sermos redimidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, quando Cristo vem buscar a sua noiva, a sua igreja, nós somos elevados ao mais alto nível de exaltação. Ter um corpo glorificado e assumir a nossa posição no reino literal de Deus nos céus, que depois desce para a terra. E Provérbios, está dizendo o quê? Provérbios 16, 18 a 19. Está dizendo o quê, irmão? Não me lembro. A soberba procede à ruína. Precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. A altivez do espírito precede a queda. Então, todo aquele que se elevar, todo elevado, todo aquele de coração soberbo vai ser abatido. Não tem como. Por que as pessoas rejeitam, por exemplo, assim, fazendo uma pequena parêntese, por que as pessoas rejeitam a salvação? Porque isso implica em entregar a vida. Elas têm medo de se relacionar com Deus, porque sabe no seu íntimo, no seu espírito. Todo ímpio sabe disso. Toda pessoa que ainda não recebeu Jesus no coração sabe disso. Que Deus vai lhe pedir que renuncie à sua própria vida para poder ter a vida de Deus. As duas vidas, na mesma vida, não cabem. Então as pessoas, quando ouvem falar de Jesus, como a experiência que eu tive a semana passada do meu vizinho, que um vizinho crente meu, Marcos, estava falando para ele de Jesus. Ele foi se afastando. Quando ele entrou na conversa, foi se afastando. E aí ele chamou eu de canto assim para ajudar na conversa. Aí quando eu entrei e comecei a falar da salvação, ele foi se retirando, foi se virando. Ele não quer saber, porque vai que isso compromete ele. Então as pessoas sabem que vão ter que entregar as suas vidas, sabem que vão ter que abrir mão das suas vidas. Sabe, lá no íntimo, irmão, lá no íntimo. Eu sabia disso. Eu era maloqueiro, macumbeiro, roqueiro, eu sabia disso. Que lá no íntimo eu teria que entregar, eu teria que ter um outro estilo de vida, uma outra vida. Por que eles falam assim, olha, é crente? Porque eles sabem que o comportamento que um crente tem que ter. Pode ser que não tenha, mas sabe qual é o comportamento que o cristão tem que ter. Sabe, no íntimo, sabe, eu sabia, e eu era um dos mais bobos. Então, por que as pessoas não querem entregar? Porque sabem que vão ter que mudar. Sabem que vão ter que abrir mão da sua vida. E eles querem ser o diretor da sua própria vida. Isso chama-se soberba. Isso chama-se arrogância. Eu não me curvo a isso. Eu não me dobro a isso. Porque eu sou eu. Eu sou mais eu. Então as pessoas não se dobram. Aí vem o diabo e as elogia, dizendo como ele. Você pode, você tem. Mas na verdade, olha só a palavra Laodiceia. Você não é, você não pode e você não tem. Você é nu ainda. Você é nu, você é uma bola. Você diz que é rico, você diz que tem, você diz que está vestido, você diz que enxerga, você diz que olha. Mas na verdade você é pobre, você é cega e você é nua. Você não tem nada. Você não tem nada, você não é nada. Aí a palavra de Deus diz lá em Pedro, capítulo 1, sai o sol, bate sobre a erva que sustenta a flor murcha, e a flor e a erva vai embora, junto com aquele sol escaldando sobre ela. Cadê a erva? Foi-se embora. Toda a sua beleza foi embora. Toda a beleza, toda a glória dela, a Bíblia chama de glória. Sim. A glória chama de formosura, em algumas traduções chama de glória, outras chamam de formosura. A glória e a formosura daquela flor foi embora. Assim o ser humano. 40:15 de Isaías diz que o Senhor e todas as nações para Deus são como uma gota de água num
fundo de um balde, não dá nem para matar seco, nem para molhar o buraco do dente. Todas as ações são para mim como uma gota de água no fundo de um balde. Então ninguém pode se gloriar de nada. Por isso que quando nós contemplamos a glória de Deus, quando nós temos aquele olhar contemplativo de Deus, no dia do culto, no dia da adoração, um exemplo, quando nós estamos observando, Deus revela no nosso espírito, no nosso coração, o tamanho do seu amor. Quando nós cantamos os louvores que exaltam a beleza, a glória, o esplendor da sua face, da sua presença, que Ele revela em nosso espírito, nós caímos de joelho no nosso coração. Nós nos perguntamos, pastor Fernando passa por essa experiência, ele contou esse dia, como tu pode ser tão grande assim? Eu tenho pego. Salmo 139, a palavra de Deus diz, Davi dizendo assim, olha, todas estas coisas, a minha formação, a maneira como eu fui formado, a maneira como o Senhor me criou, é uma coisa espantosa. E ele diz, estas coisas foram escritas no seu livro, dia a dia. E isso para mim é assombroso. Não consigo entender, não consigo compreender como se forma a criança no ventre da mãe. Então, quando nós contemplamos isso, revelado pelo Espírito Santo de Deus, como Ele é tremendo, como Ele é grande, como Ele é poderoso, como Ele é glorioso, o nosso lugar é o lugar de adorador. Porque Deus procura Deus procura aqueles que assim o adoram. O nosso lugar é de adoração, é de contemplação por aquilo que Deus é, entendendo que tudo que nós recebemos, tudo que nós temos, a vida que nós temos, seja qualquer situação, tudo vem das suas poderosas mãos. A Ele glória eternamente, para sempre. Amém. Eu citei um caso aqui da internet, que eu não sei exatamente a fonte. Você lembrou sobre um caso da cidade de Campinas, de uma menina? Conta essa história aí para poder interessante. Eu não sei a fonte, então... Segundo a história, ela é verídica, ela aconteceu em que um pessoal jovem foi buscar uma outra jovem na casa dela e o carro estava já cheio. Eu acredito que muitas pessoas têm ouvido essa história, né? Mas assim, só para quem não conhece, ficar conhecendo. E isso também está envolvido a glória de Deus. A proteção, quando Deus se manifesta em proteção, é o desprezo pela glória de Deus. Exatamente. O desprezo da presença, o desprezo da glória de Deus. E aí a mãe, muito aflita, segundo a história, eles já estavam até altos já, e foram buscar a filha dela na casa dela. E a mãe aflita disse para a filha dela na saída, disse para ela, filha, fica com Deus, vai com Deus. E ela, em tom irônico, disse para a mãe assim, mãe, só se ele for no porta-mala. O carro está cheio já. Porque o carro já está cheio. E aí tiraram aquela onda, aquela tiração de sarro, que você sabe que é uma coisa odiosa, que é chocarrice, ao qual Pedro diz, não haja entre vós chocarrices, que é desdém, que é zombaria. E aí, o que acontece? O carro sofreu um gravíssimo acidente, o carro ficou todo destroçado, tem fotos na internet, não sei se refere a esse acidente, vou deixar bem claro, mas a história é assim. E o que acontece? Não sei, olha só, cara, é uma coisa fantástica. A palavra de Deus diz assim, que Deus nunca se viu, nem se ouviu um Deus assim, que espera por aqueles que nele trabalham. Se ela tivesse ido no porta-malas, não tinha morrido. Alguém comprou alguma coisa no mercado, fez uma compra e esqueceu a caixa de ovo atrás do porta-malas, onde a menina disse que era para Deus ir se ele quisesse ir. O ovo, a dúzia de ovos estavam intactas, os ovos nos seus devidos lugares, todo mundo morreu, menos os 12 pintinhos que iam nascer. Por quê? Por causa do desprezo da glória de Deus. Deus não aceita a afronta. E isso também nós encontramos em termos bíblicos. O tal do Senaqueribe, lá do Velho Testamento, o rei da Síria, ele vinha varrendo o Oriente Médio. Quando chegou lá em Israel, ele falou para Ezequias, escreveu uma carta, mandou para um dos seus mensageiros e disse, e na carta estava escrito, rei Ezequias, não se engane o teu coração, porque os deuses
deuses, olha só onde ele foi se meter. Porque os deuses das outras nações não os puderam livrar Das minhas mãos, né? das minhas mãos. E o seu Deus também não vai poder livrar você das minhas mãos. Aí ele pega aquela carta lá, entrega para o sacerdote leva lá no templo, entrega para Deus, ao qual lê e diz, E aí acontece uma situação lá, que ele acaba sendo envergonhado, ferido e morto lá de volta, lá na terra dele. O próprio filho. Com o próprio filho. Se ele tivesse ficado quieto, tinha tido sucesso. Mas foi abrir a boca para afrontar a glória de Deus. E aí Deus não permite tal afronta. E se algumas vezes nós contemplamos algumas pessoas fazendo isso, é porque Deus ainda tem manifestado a sua misericórdia. Mas ao seu tempo, eu termino a minha fala citando esse versículo de Judas, onde a palavra de Deus diz, eis que é vindo o Senhor com os seus milhares de anjos, para fazer juízo e justiça contra todos, e por suas duras palavras com que eles proferiram contra o santo, com S maiúsculo, que é a pessoa de Cristo. Então, palavras que eles proferiram que violentavam a glória de Deus, que violentavam a presença de Deus, foram julgados no seu devido tempo. Então, se nós ainda não contemplamos coisas desse tipo, como Senaqueribe, como Tancredo Neves, que acontece corriqueiramente por aí, é porque Deus ainda tem manifestado a sua misericórdia. Mas ao seu tempo, o juízo há de vir, há de ser manifestado. Porque Deus não tarda. Nem na igreja, citei para o pastor Fernando esses dias, o texto de Pedro, porque já é tempo em que Deus começa o julgamento pela sua própria casa. E se começa pelo nosso meio, que dirá qual o destino daqueles que são achados rebeldes contra o Evangelho. Rebelde é aquilo que nós já falamos. Não, eu não quero essa salvação, não quero esse Jesus. Não quero isso que vocês têm para nos oferecer. Não queremos. Então é uma coisa muito séria, é uma coisa muito perigosa. O que está envolvido é a vida eterna. E com vida eterna não se brinca, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. É a nossa herança. E aí a palavra de Deus diz que nós devemos nos agarrar com toda a força como âncora da nossa salvação, da nossa esperança. Amém, irmãos? Nossa palavra de culto. Irmãos, nós estamos terminando já passou já uns minutinhos, nosso tempo, e estamos já encerrando já e falando sobre, damos uma pincelada. Isso é uma pitada, uma gota no oceano que é a glória de Deus. Então, os irmãos, espero que os irmãos tenham aprendido sobre isso. E quando um homem despreza essa glória, vemos o que aconteceu com o Titanic, vemos o que aconteceu com Tancredo Neves, vemos o que aconteceu em Campinas, em 2005. Vemos o que aconteceu com Beatles. Os Beatles são mais famosos que Jesus Cristo. Vemos o que aconteceu com Cazuza. Vemos o que aconteceu com a Mary Monroe. Bon Scott. E outros mais que existem por aí que, para sua soberba, dizem que são maiores que Deus, têm mais sucesso que Deus, são mais populares do que Deus. Por isso, irmãos, que nós possamos ser humildes, que nós possamos ser pessoas que recebem essa glória e transferem essa glória para outras pessoas. Porque a glória de Deus manifestada em nós possa invadir e alcançar outras pessoas através da Igreja do Senhor Jesus Cristo. As considerações finais ao nosso pastor Fernando, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, por estar junto conosco, tanto presencialmente como através das nossas redes sociais. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Que Deus guarde os nossos corações, que essa palavra ela sirva de um alerta, né, para nós, uma forma bem educada, dizendo assim: se coloca no seu lugar, fica na sua, porque as coisas elas acontecem muito rápido e nós não somos de fato quem pensamos que somos. Temos que ficar na nossa. Amém? E ao decorrer da vida, ao longo dos anos, à medida que fomos galgando coisas, posições, louros, medalhas, troféus, tudo certo. Só entenda que nada disso pode ser de você para você mesmo. Amém? Domingo, 18 horas e 30 minutos, estaremos aqui mais uma vez celebrando o nome de Jesus Cristo. Estamos estudando
refletindo, nos debruçando sobre as 7 igrejas da Ásia. Deus tem cuidado de nós, Deus tem falado conosco. Nós vamos permitindo Deus falar sobre Sardes. Tem umas coisas ali que é muito importante nós estarmos aprendendo com a palavra do Senhor. Tenhamos todos uma noite abençoada, que vocês, os irmãos aqui, voltem para suas casas em paz, com a graça e o cuidado do Senhor Jesus Cristo. Vocês aí na casa de vocês, de igual forma. Pai, eu te agradeço, te louvo e exalto por esta rica oportunidade. Eu te louvo pela tua palavra e pela graça que o Senhor nos deu de mais uma vez podermos conversar a respeito das coisas que são concernentes à tua pessoa e a nós, seres humanos. Que possamos, Senhor, nos colocar no nosso lugar de simples adoradores de um Deus eterno e poderoso. Não deixe, Senhor, jamais que a glória que é só tua nós tenhamos de forma subjetiva, por enganos de Satanás, tentarmos trazer para o nosso lugar. Em nome de Jesus, guarda-nos disso, eu te peço, para o louvor da tua glória. Amém. Deus abençoe vocês, uma ótima noite em nome de Jesus.